Aqui é o Dr. Tássio Lima Tavares, falando da página do Doutor Idoso. Sejam todas e todos muito bem-vindos a mais uma live. Nessa live de hoje nós vamos falar sobre peso. Então nós vamos falar um pouquinho sobre o peso e a dor. Se você quer saber quais são os temas que a gente vai estar falando assim em cada uma das lives, não deixa de entrar no grupo Galera Saúde, tá bom? Esse é um grupo no WhatsApp que eu criei, já tem mais ou menos uns 3, 4 meses, se não me falha a memória, né? E a ideia dele é exatamente trazer para vocês algumas informações, coisas que vão acontecendo, anúncio de quando vão ter algumas lives e tudo isso, né? Então tem momentos em que o grupo fica mais movimentado, tem momentos que ele fica mais parado, mas a ideia é sempre não ficar enchendo a caixa do WhatsApp de vocês com coisas que não tem muita importância. Então sempre que tiver uma livezinha, um conteúdo interessante, alguma coisa, eu coloco lá no grupo para vocês, tá bom? Se você tem interesse em entrar no grupo Galera Saúde, é só clicar no botãozinho azul que tem aí no Facebook, aí você vai pro menu, vai ter um lá, Galera Saúde, você clica e entra no WhatsApp. Se você tiver no Instagram, só clicar no link da bio, que tem também lá o mesmo lugarzinho para entrar pro grupo. E se tiver no YouTube, na descrição tem um link escrito Menu Doutor Idoso, e aí nesse menu tem tudo lá. Tá bom? Então, não deixa de participar, não deixa de entrar lá, porque assim você fica sabendo de todas as novidades, quando vai ter live, quando não vai ter, quais são os temas, o que a gente vai discutir, tá bom? Então, te vejo lá no grupo. Certo, então deixa eu dar uma boa noite aqui pro pessoal que tá entrando aí, sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, Marina, Zezé, Nair, minha mãe, Esmeralda, Olivia, Olga, sejam todas bem-vindas e vamos começar com esse assunto. Antes de eu falar um pouquinho sobre... Boa noite, Merineide, Maria Cristina. Antes de falar isso, eu queria fazer uma introduçãozinha. Por que eu quis trazer esse assunto desta vez, né? Eu acho que a gente já falou algumas coisas em uma live, em outra. Teve uma muito legal que foi uma live livre de dúvidas, né, de vocês que foram perguntando, e surgiu alguma coisa relacionada com a parte de perda de peso, emagrecimento, e foi uma discussão muito legal. Fica a dica, eu vou botar lá no grupo Galera Saúde para vocês assistirem esse vídeo, porque ele realmente ficou bem interessante. Vou dar uma pesquisada, porque ele tá lá atrás, mas compensa assistir. Mas essa semana 2 pessoas me fizeram perguntas sobre assuntos parecidos com isso que eu vou falar aqui para vocês hoje. E eu achei super interessante o quanto eu me empolguei e fiquei animado para tentar explicar e falar isso para as pessoas. Então, na hora que eu terminei para a primeira pessoa, e aí depois de 2 dias, uma outra pessoa fez uma pergunta muito parecida. E aí eu pensei, poxa, que legal, né? Vou explicar de novo. E eu fui lá e expliquei, e dei essa mesma coisa que eu faço aqui pra vocês nas lives, né? E na primeira vez eu falei, caramba, é um assunto que eu gosto e que eu procuro me aprofundar bastante, né? Então vou trazer um pouquinho mais dele aqui. Diversa parte disso que eu vou falar já foi, né, realmente dito num ponto, em outro, essas teorias, né, esses estudos, essas informações do funcionamento do nosso corpo, eu trago elas o tempo inteiro, né? Para alguns que não sabem, eu fiz uma pós-graduação em Fisiologia Humana, que é uma área que estuda função, logia, então estudo da função do corpo humano. É para ver como que funciona o comportamento natural, normal do corpo. Basicamente, a gente tem uma matéria disso durante a faculdade, mas eu quis aprofundar e entrar um pouquinho mais nesse conhecimento, porque ajuda muito a gente entender como tudo funciona, porque se algo sair do normal, a gente entende o que é que saiu do normal para poder dar uma doença, procurar algum sintoma, fazer algum tipo de diagnóstico, né? A gente não pode parar de estudar nunca. Então, contando essa historinha aí para vocês, e a ideia e o objetivo de tudo isso é trazer informação e utilizar isso sempre para o melhor do paciente. Então, é um assunto que eu gosto bastante, eu me empolgo muito em falar. E aí a gente vai tentar aprofundar um pouquinho mais nisso hoje, tá? Então, vamos lá. O tema dessa live de hoje é peso e dor, o impacto disso tudo. Só que não vamos ficar falando coisas que todo mundo sabe. Todo mundo já ouviu falar aquela de você tá um pouquinho acima do peso, tá gordinho, tá gordinha, tem que perder peso, porque senão essas dores vão ficar aí te incomodando.
Todo mundo já ouviu falar isso. Eu não vou falar que, né, tá errado ou não tá. Não é esse o objetivo disso aqui. Porque isso aí todo mundo já ouviu falar e sabe. E realmente, quando a gente perde peso, a chance melhora. Só que não é só isso. Não é isso que faz a grande diferença. Ah, então, doutor, eu vou continuar acima do peso, continuar com a minha obesidade, já que você falou que tá errado. Não, não é só isso. Porque muitos de vocês vão ver por aí diversas pessoas magrinhas que estão referindo uma dor no joelho, uma dor na coluna, uma dor no ombro. Não é isso que realmente faz a diferença. O impacto do peso praticamente vira o jogo, sim. Né? Às vezes, muitas das vezes, o fato de você perder peso resolve muito a sua qualidade de vida. Vai te trazer uma melhora considerável. E aí a gente vai tentar entender o porquê disso tudo e realmente eu mostrar que não é só isso que faz a diferença. Tá certo? Vamos entrar então aqui neste assunto. Primeiro, a gente tem que entender como que funciona água. Pega o seu copinho de água aí, vamos bebendo água juntos na live, igual todas elas. A gente tem que entender como funciona a produção de energia no nosso corpo. O nosso corpo, ele se alimenta de 3 compostos básicos. Só 3. Carboidratos, que é a glicose, proteínas, que são os aminoácidos, e lipídios, que são os ácidos graxos e glicerol. Essas 3 coisas. Essas 3 coisas são os principais componentes que nós adquirimos da nossa alimentação. Então, beleza, a gente tem que ficar atento com isso. Eles têm 2 parâmetros que nós precisamos ter atenção. E isso é útil para todo mundo que estiver assistindo, se estiver nessa saga de querer perder peso, emagrecer, diminuir as dores, melhorar a qualidade de vida. Precisa saber disso. São 2 parâmetros. 1, quantidade de energia. E o 2 é facilidade do corpo utilizar essa energia. Tem muita energia e é difícil de usar. Outro tem média e é médio. O outro tem pouca energia e é muito fácil. E aí essa perguntinha é super legal. Quem você acha que o corpo escolhe? O que tem muita energia difícil ou o que tem pouca energia e que é fácil? Enquanto eu vou bebendo mais uma aguinha, vou dando uma olhada aqui, dando boa noite pro pessoal, me responde aqui nos comentários. Quem você acha que o corpo escolhe? O que tem muita energia e é difícil de quebrar? Ou o que tem pouca energia, mas é fácil de quebrar? Responde aí pra mim. Boa noite, Ana Lúcia, Vilma, Maria de Fátima, Isaura, Terezinha, Maria Pereira. Sejam todas bem-vindas aí, um grande abraço e espero que aproveitem e curtam essa live. Já aproveita, já deixa o joinha aí, já deixa o gostei, já deixa o coraçãozinho, tá? Que isso é muito importante aqui pro canal, tá bom? Então compartilha, envia esse vídeo para outras pessoas, aproveita ali no grupo do WhatsApp, o botãozinho que tem aí logo embaixo, para poder a gente ir espalhando espalhando essas informações úteis para outras pessoas que a gente gosta, para a gente ir fazendo esse canal crescer. Né? Então, vamos lá. O pessoal já começou a responder aqui. E eles responderam o que tem... 2 pessoas responderam que tem muita energia. Minha mãe respondeu o que tem pouca energia. E o que o corpo escolhe é o que, na verdade, todas as pessoas escolhem. O que é mais fácil. E o que é mais fácil é o que tem pouca energia. O corpo escolhe isso. E sabe quem é esse que tem pouca energia e tem que quebra muito fácil? A glicose. A glicose produz menos energia do que um aminoácido e é menos energia do que o lipídio. O lipídio é a molécula que mais tem calorias. Uma gordura tem muita caloria. Só que é uma molécula gigantesca. Dá muito trabalho para o corpo quebrá-lo. Já viram, então, por que o corpo estoca e vai armazenando? Dá trabalho. Então, eu não vou ficar utilizando isso longo todas as vezes. Eu tenho que induzir o meu corpo a quebrar. Por isso que perda de peso é tão difícil. Por isso que perder esse tecido gorduroso que nós temos no nosso corpo é tão difícil. Por causa disso. Porque essa é uma molécula muito comprida. Né?
Beleza, então a glicose tem pouca energia, mas é muito fácil. Se é muito fácil, o corpo consegue quebrar várias. E aí acaba gerando muita energia com uma grande quantidade de glicose. E é por isso que nós precisamos realmente dos carboidratos, dos açúcares. E quando eu falo carboidratos e açúcares, eu não estou falando só de um doce, de uma goiabada, de uma bananada, um doce de figo, de uma balinha. Não é só disso. Eu não falo só de doce, de um cafezinho com açúcar, não. Estou falando de açúcares como a glicose, que vem das massas. Arroz, macarrão, pão, bolo, mandioca, batata, rosca. Tudo isso, tudo que seja massa, que seja aquela cor creme ali, amarelado, branco, tem carboidratos, né? A massa, o amido, né? Então, por isso nós precisamos, essa é a base da nossa alimentação. Abaixo disso só é água. Hidrate-se bastante, porque é o que tem mais abaixo quando a gente olha aquela piramidezinha alimentar. Então a gente precisa realmente de energia. É por causa disso. Só que aí entra um problema. Se você come muita dessas energias e o corpo escolhe ela para ser metabolizado, porque ela é super fácil de quebrar, e aí ele gera muita energia, porque é super facinho de poder quebrar isso, rapidinho ele faz ali um ciclo rápido, quebra, produz muita energia. Só que essa energia que você não gasta, que sobra, tem que ser armazenada, o corpo tem que estocar isso. Só que ele não consegue estocar grande quantidade de glicose, porque essa grande quantidade de glicose, como ela é quebrada de forma fácil, uma grande quantidade de glicose acaba muito rápido. Nós temos essa grande quantidade de glicose estocada nos nossos músculos e no fígado. É chamado de glicogênio. Essa molécula de glicogênio, ela é quebrada e consumida, gasta completamente do nosso corpo em 2 horas. Então, se você fica 2 horas sem comer, você já acabou com todo o seu estoque de glicogênio que você estocou, que era nada mais do que energia pura. Pouca energia, mas em grande quantidade, né? Uma grande quantidade de moléculas com pouca energia, que é super fácil de quebrar. Mas em 2 horas do seu dia, sem se alimentar, você quebra praticamente tudo. Quando essa molécula acaba, sobra 2 opções. A proteína, que é média, e o lipídio, que é muita energia, mas é difícil pra caramba para poder quebrar. Novamente, quem você acha que o corpo escolhe para quebrar? O lipídio, que tem muita energia e é difícil? Ou a proteína, que tem média energia e é médio para poder quebrar? Novamente, o que é mais fácil. Então, quando se passa dessas 2 horas que o nosso glicogênio acabou completamente, o nosso corpo vai para essa seção do meio e ele começa a quebrar proteína. Aonde estão as proteínas do nosso corpo? No músculo. Então, quando nós vamos ficando períodos de jejum prolongado, ou estamos lá loucos querendo fazer aquele baita regime, né? Ficando lá sem comer o dia inteiro e tal, a dieta de não sei o que, da lua, aquelas limpezas, detox hepático, come quase nada, toma muito limão, coisas malucas que a gente vê por aí na internet. Quando isso acontece, quem que o corpo começa a quebrar? Proteína. E aí, o nosso músculo que tem muita proteína começa a diminuir. O nosso corpo começa a gastar o músculo. E aí, quando nós vamos falar da população aqui da página, do público mais velho, do público idoso, nós estamos falando de um público que tem grandes riscos de fragilidade. Estão fragilizando. Não estou dizendo todos, e a gente nunca desmerece. Às vezes é muito comum ver pacientes, às vezes de 70 anos, extremamente ativos, e alguns de 55, que nem é considerado idoso na legislação brasileira, que já estão muito debilitados e fragilizados, dependentes completamente. Né? Então é por isso que eu gosto de sempre frisar e bater na tecla aqui na página, que na parte de geriatria a idade pouco importa. O que importa é se ele está mais independente ou se ele é dependente, se ele é robusto ou se ele é frágil. Né? Mas no público idoso acontece muito isso, os riscos de fragilidade. E quando nós começamos a querer fazer um idoso, começar a perder peso, para poder melhorar a qualidade de vida, melhorar as dores corporais como um todo, né? Quando começa a fazer essas dietas muito loucas,
o músculo começa a ser prejudicado. E o idoso, quando ele começa a perder músculo, o que acontece? Uma doencinha chamada sarcopenia. Sarco, músculo esquelético, músculo que está ligado nos ossos, penia, baixo. Então a gente começa a diminuir os nossos músculos. Quando um idoso começa a perder massa muscular, ele começa a ficar mais debilitado, mais frágil. Começa a perder equilíbrio, principalmente quando nós estamos falando dos músculos da coxa. Então esse é um dos músculos mais importantes e mais perigosos para a saúde do idoso. Porque quando ele começa a perder musculatura da coxa, ele começa a desequilibrar com uma facilidade muito maior. E ele começa a querer cair, tropeça com maior facilidade, esbarra e tropeça num chinelo, num tapete, no degrau, num fio, num pedacinho de azulejo que está um pouquinho mais alto. E aí ele vai perdendo musculatura. E quando isso começa a acontecer, as chances de queda aumentam. E aí a gente vai lá para um vídeo lá do comecinho da página, que é o riscos de queda do idoso. A síndrome do idoso caidor, que é quando o idoso começa a cair muito. E o risco dele quebrar um fêmur é altíssimo. E com a fratura de fêmur vem uma mortalidade de 77%. Então imagina, 100 idosos caíram e quebraram a perna. 77%, 77 idosos desses 100 vão morrer em até 2 anos decorrentes dessa fratura do fêmur. Então é muito grave. Então nós temos que tomar cuidado e nós não podemos orientar essas dietas, né, malucas que fazem com que o corpo acabe escolhendo quebrar as proteínas do que os lipídios. E quando ele começa a quebrar proteína, ele começa a perder músculo da coxa, começa a ficar desequilibrando e começa a cair e aumenta a chance de quebrar um fêmur. Então entenderam aí onde que eu estou querendo chegar com tudo isso? Certo. Tá, doutor. E aí? O corpo então vai escolher quebrar o lipídio, que tem muita energia e é muito difícil de quebrar, só quando acabar todo o músculo do nosso corpo? Se você continuar sedentário, quieto, sem fazer muita coisa, só fazendo privação de alimentação, só diminuindo a sua alimentação, ficando quieto e querendo emagrecer dessa forma, sim, quando seu músculo estiver ali lá no mínimo possível, que o organismo começa a secar o panículo adiposo. Tá, doutor, mas tem como mudar isso? Tem como mudar isso. A gente tem como organizar a resposta do nosso organismo para o que está acontecendo. E como que a gente muda isso? Nós temos que falar para o nosso corpo que não dá para poder utilizar essas moléculas do meio, as proteínas. Faça com que o seu corpo entenda que não dá para quebrar as proteínas, porque dessa forma, obrigatoriamente, o corpo vai ter que ir para a próxima de cima, que é onde nós temos a nossa maior reserva. E como é que nós fazemos isso? Pois é, a forma como que nós induzimos e orientamos o nosso corpo a não gastar as proteínas são movimentar, manter ativo, utilizar bastante aquilo que tem proteína no nosso corpo, que são os músculos. Então, se você começa com essa saga, com essa jornada da perda de peso, e você começa a orientar o seu corpo que aquele músculo que ele está querendo quebrar para poder gerar uma média energia a uma dificuldade média, não dá, é inviável, não pode, ele vai ter que ir para o de cima. E como que a gente faz isso? Começando com atividades físicas dedicadas. E além disso, aumentando a nossa ingesta, alimento, de proteínas. Saiu um estudo recente sobre o tratamento medicamentoso da sarcopenia. É um estudo que foi produzido por uma universidade de São Paulo, aqui no Brasil, que foi avaliar quais são os efeitos e como tratar em um idoso a perda de músculo. E sabe o que eles viram? Atividade física intensa, com uma quantidade de proteína na alimentação muito alta, é a melhor forma de tratar. Uma quantidade de proteína, inclusive, maior do que é indicado para pessoas adultas. Isso nos idosos. Sabe por quê? Por causa disso, para a gente virar a balança.
o corpo, ainda assim, em qualquer tipo de metabolismo, em qualquer tipo de atividade que nós formos fazer, ele vai acabar com o glicogênio. Acabou o glicogênio, ele vai começar a quebrar sim alguns músculos, por causa dessa facilidade que eu falei. Só que ele não vai consumir só músculo, porque você está utilizando o músculo. E quando você está precisando utilizar, você acha que o organismo vai lá e falou, pô, aquela fibra está trabalhando, eu vou interromper ela para poder ir lá e quebrar ela para poder a gente fazer energia? Não, não vai. Então, umas que estão um pouco mais paradas, igual, por exemplo, uma musculaturazinha ali que não está movimentando muito. Então, exemplo, se você está ali numa caminhada, numa corridinha, ou você está lá fazendo o exercício de sentar e levantar. Você já imaginou como que estão os músculos no exercício de sentar e levantar das suas mãos? Não mais parados, então eles vão ser consumidos daí, certo? Então, alguns vão, mas quando você está utilizando essa musculatura, ele vai para aquilo que não está sendo utilizado, que aí sim são essas reservas com muita energia e difícil de quebrar, que são os lipídios, que são ácidos graxos e os gliceróis, aquelas moléculas grandonas que nós temos. E aí, já viram por que é tão difícil realmente perder peso? Porque, como eu falei, é uma molécula que tem muita energia. Então, se ela tem muita energia, qualquer coisa que eu quiser usar, ela vai gastar pouco. Porque uma pequena molécula já tem muita energia. Então, para eu gastar muita coisa que tem muito, eu preciso de mais. Então, é daí que vem essa dificuldade. Mas você não pode desistir e manter esta persistência de atividades físicas. Como fazer essas atividades físicas, exercícios, alongamentos, aeróbicos? Tem outros vídeos que eu vou falar. Logo a gente vai fazer outro evento para poder esclarecer isso para os novos membros aqui da comunidade, para as novas pessoas que estão assistindo às lives, entrando, conhecendo a página agora recentemente. Então logo mais eu faço outros eventos, porque eu gosto de deixar para poder falar isso, né, que é um assunto um pouco mais demorado. A gente gasta às vezes 2 horas para poder realmente explicar de uma forma bem didática, bem tranquila, bem calma, né? Então eu gosto de deixar esse momento reservado para os nossos eventos. Então logo teremos mais eventos aqui da página, para poder a gente explicar como é essa dinâmica e como organizar para ter o melhor benefício. Mas aqui de uma forma resumida você precisa intensificar as suas atividades físicas exatamente para isso. Porque dessa forma, você tira o foco do seu corpo no consumo de proteínas e você começa a fazer o corpo forçar a utilizar a gordura, os ácidos graxos e os gliceróis. Tá certo? E aí a persistência. Já que uma molécula tem muita energia, eu preciso então manter a persistência para esse muito e gastando de pouquinho em pouquinho uma molécula que tem muita energia, até elas acabarem, e assim você vai tendo essa perda de peso, vai diminuindo o seu tecido gorduroso, tá certo? Beleza, e o que isso tem a ver com dores? Pois é, o que isso tem a ver com dores? Quando o nosso corpo está acima do peso, todo esse peso ele vai sendo transmitido. Exemplo, o pescoço ele segura muito pouco peso, porque é só o peso da cabeça. A coluna torácica, aqui no rumo do peito, segura um pouco mais, que é o peso dos braços, do peito, das costas, do pulmão, do coração e da cabeça. A nossa coluna lombar segura muito mais peso. A nossa bacia, mais peso ainda. O nosso joelho, muito mais. E o tornozelo, muito, muito, muito mais peso, né? O tornozelo praticamente segura o peso do corpo todo. Então, quanto mais inferior é essa nossa articulação, maior o impacto, maior é o sofrimento dessa articulação quando nós estamos falando de dores por conta do peso. Então, pacientes que estão obesos, muito acima do peso, nesse caso, possivelmente tornozelo e joelho vão sofrer bastante. Então, como elas sofrem bastante, naturalmente, quando nós vamos perdendo peso, essas articulações vão começando a ser aliviadas, elas vão começando a melhorar. E como que isso funciona? E por que isso machuca, desgasta e causa dor? Vou usar uma analogia super interessante, que é a analogia da borracha.
E aí, onde que a gente tem borracha? A borracha foi uma invenção fantástica, principalmente por conta do Brasil, por conta da exportação do látex das seringueiras extraídas na região norte, e isso na história do mundo. Né? Quando o pessoal aqui na época, não lembro, 1700, né, que eu acho que começaram, realmente teve o boom da borracha no Brasil, grande quantidade de exportação de borracha daqui, ele veio. Beleza. Então a gente usa borracha em praticamente tudo. E vocês sabem que dentro de uma torneira tem uma borracha? Tem uma borrachinha que é o que veda. Quando você vai girando ali a torneira, a borrachinha vai descendo e para a água. Aquela borrachinha está ali apertada. Vocês já viram que quando a torneira vai ficando velha e você vai apertando, chega no momento que você tem que apertar muito mais para poder fechar. Vai chegar um momento que você vai apertar demais e mesmo assim fica plup, 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 pingando uma aguinha. Isso acontece porque a borracha, com o passar do tempo, ela vai apertando e ela está lacrada. Quando você aperta um pouquinho mais, ela aperta um pouco mais, mas continua vedando. A hora que você abre, ela levanta e dá uma relaxadinha. Só que com o passar dos anos, ela vai perdendo essa elasticidade. Ela não vai ficar tão borrachuda. Ela vai ficando mais dura, mais seca, igual um plástico. E aí, quando ela começa a ficar tão velhinha e tanto amassa, desamassa, e ela vai ficando dura, ela vai ficando fina, fina, fina e seca. Na hora que acontece isso, o que acontece? Ela para de vedar. Vocês estão entendendo onde é que eu estou querendo chegar? O nosso corpo, as nossas articulações, e essas que funcionam, principalmente segurando muito peso, como o disco intervertebral, que é o que dá hérnia de disco, que nós temos na coluna, o menisco que nós temos no joelho, as cartilagens que nós temos no tornozelo, na bacia, todas elas agem exatamente como uma dessas borrachas. E com o passar do tempo, dos gastos e do peso, elas vão ficando cada vez mais finas. E elas vão afinando e vão diminuindo de tamanho. A diferença do nosso corpo para essas borrachas que depois de um tempo, quando a torneira já não está pingando, não está fechando mais nada, a gente tem que desmontar, trocar a borrachinha, é porque o nosso corpo é vivo. O nosso corpo é formado por células vivas que aumentam, que produzem células. Dentro de um menisco que nós temos no joelho, que tem lá o amortecedor do nosso joelho, tem células que estão produzindo mais cartilagem. Essa é a diferença. Não existe células que produzem borracha dentro de uma torneira. Por isso que a gente tem que ficar trocando. No nosso corpo não precisa. Nós só temos que falar para o nosso corpo que ele precisa aumentar essa produção de cartilagem. E esse aumento de produção de cartilagem só é feito de uma forma, mostrando para o corpo que o que tem está pouco. Que ele está usando e o desgaste está ficando acentuado. Vamos interromper aqui e eu vou para uma outra analogia agora para vocês conseguirem entender uma outra noçãozinha, que é a seguinte. Já viram o que acontece com a barriga de uma grávida, de uma gestante? Você já imaginou o quanto que aquela barriga cresce em um período de 9 meses? Ou seja, é um tempo muito rápido, é um crescimento muito rápido e a barriga estica. Como que isso acontece? Como que ela estica? Ah, porque o bebê está crescendo. Tá, o bebê está crescendo. Mas a pele ia esticando, ia ficando cada vez mais fina e esticada, com risco às vezes de estourar, né? Se o nosso corpo não tivesse células que produzem mais células, aconteceria isso. Porque o nosso corpo trabalha sobre tensão. Quando algo ele gosta de trabalhar super tranquilo. Nosso corpo ele é acomodado, ele é relax, relaxado, sussa, tranquilão, de boa com a vida. Ele não gosta que apertem ele e nem estiquem ele. Então se alguém estiver puxando para um lado para o outro, ele não quer. Se alguém estiver apertando, ele também não quer. Então o nosso corpo trabalha exatamente com pressão, ajustes de pressão. Quando está muito apertado, ele quer relaxar. Quando está muito relaxado, ele quer apertar. Ele quer ficar no meio termo sempre. Isso acontece para tudo no nosso corpo. Tudo trabalha por meio de tensões. No caso da barriga da grávida, da gestante, o bebê está crescendo e está esticando. O que eu acabei de falar? Quando está esticando demais o nosso corpo, ele quer relaxar. Como que ele faz para poder relaxar? Ele bota mais gente ali no meio. Então, vamos supor que eu tenho que abrir os braços aqui para poder encostar numa parede na outra.
e eu tô esticando demais pra poder encostar numa parede na outra. O que eu faço? Chamo mais um. Vem mais um aqui. A gente tem que estar com uma mão encostada na parede, tem que estar com a mão encostada na outra. O que a gente faz então? Eu chamo um outro. Um outro vai me ajudar, ele põe a mão de lá, eu seguro na mão dele e encosta de cá. Pronto, o que aconteceu? Eu não fiquei tão esticado, fiquei mais relaxado. E o corpo vai fazendo isso. Ele vai trazendo mais células, vai produzindo mais células para ele ficar tranquilo. Ele não quer sofrer. Por isso que nós também não queremos sofrer. É um reflexo do pensamento de sobrevivência de todas as nossas células do corpo. Beleza. Então ele não quer isso. Mas o bebê continua crescendo. E as paredes ficaram mais longe ainda. Eu vou ter que chamar mais célula. Isso vai acontecendo. Agora, imagina o contrário. Na verdade, é por isso que no caso da barriga de uma gestante, começa a crescer tanto e ela não estica. Ela vai ficando com a textura de pele, uma pele praticamente normal. Quando isso acontece muito rápido, falta proteínas, falta tecido conjuntivo ali, ela acaba ganhando peso junto, essas células não produzem de uma forma na mesma velocidade, acabam surgindo as estrias, mas porque ela cresce mais rápido do que esse chamamento, essa convocação que as células fazem de outras células para poder ficar tranquila. Isso acontece. Então, é por isso, para poder ficar tranquilo. Agora imagina o contrário. O que está acontecendo num joelho de uma pessoa que está ganhando peso. O que está acontecendo? Em vez de esticar, está apertando. E está apertando, e está apertando. E está ficando muito apertado. O que é que o corpo vai ter que fazer? O que ele quer fazer? Ele não quer ficar apertado. Ele quer ficar mais relaxado. E se ele quer ficar mais relaxado, como que eu faço? Está apertado, está apertado. Eu vou ter que tirar a célula. E ele começa, então, a diminuir a quantidade de células para poder não ficar tão apertado. E aí, com isso, ele começa a afinar. E ele afina essa cartilagem por conta do peso e por conta da pressão. Desse impacto, dessa junção que está acontecendo de todo mundo. Então, isso já tem uma dupla consequência. Poxa, o que eu tenho que fazer então? Isso acontece naturalmente, que a pessoa está ganhando peso e está ficando ali quieta. Geralmente, quando elas têm ganho de peso, não está tendo muito consumo de calorias. As calorias estão sobrando. E aí, como as calorias estão sobrando, começa a estocar. E aí vai tendo ganho de peso. E se elas estão sobrando, estão estocadas, o paciente está mais sedentário, está parado, está só sentado. E por causa disso, não tem por que produzir muita cartilagem nesse joelho, porque você está ficando muito sentado, não está tendo impacto, não está usando. Não precisa realmente disso tudo. E quando você fica em pé, fica mais apertado ainda, então ele começa a ir consumindo esse para poder usar nos lugares que realmente estão precisando. Que é crescer a pele. Ele começa a tirar coisas ali do joelho e jogar para a pele para poder produzir células na pele para poder esticar. A mesma história que aconteceu lá na barriga da gestante acontece na barriga de alguém que está crescendo. Porque está ficando muito esticado e ele quer aliviar. E aí ele chama mais células. Para produzir mais células, ele começa a tirar proteínas de um lugar e colocar no outro. Entenderam a lógica? Beleza. Como que a gente reverte isso? Começando a utilizar este joelho. Porque se eu começo a exercitar e judiar, trabalhar, forçar esse joelho, obviamente não para doer, não para machucar, nada disso. Quando eu falo tirar ele da mesmice, do conforto. Quando começa a acontecer isso, o que o corpo vai começar a perceber? Ele diminuiu a sua quantidade de cartilagem. Por quê? Porque tem peso e porque estava muito apertado, então ele diminuiu. Só que como ele diminuiu e agora começou a usar, vai diminuir mais ainda. E a hora que diminui mais ainda, ele começa a ficar mais esticado. E na hora que ele começa a ficar mais esticado, porque está tendo um movimento e está gastando e está machucando, a interpretação do nosso corpo muda. Que passa a ser, bota a célula lá. Constrói ali a célula da cartilagem, está ficando muito esticada, porque está tendo muito gasto. Está machucando ali, está fazendo atrito, está abaixando. Está esticando muito. Vamos aumentar a quantidade de células para a gente ficar mais tranquilo. E aí ele começa a reverter e começa novamente a redirecionar proteínas. E na hora que ele começa a redirecionar proteínas, o corpo vai querer gastar aquelas proteínas que são médias de energia e médias de facilidade?
Não, porque elas têm uma função, elas já foram chamadas para poder ir para o joelho. E aí o corpo começa a ter que então tirar lá dos lipídios, que tem muita energia, mas é difícil, porque o de baixo já está sendo usado para construir cartilagem no joelho e a glicose já acabou. O glicogênio já esgotou porque já tem mais de 2 horas e todo esse estoque já foi acabado. E aí dessa forma você começa a estimular a sua produção de cartilagem, de menisco e de tudo que está precisando, porque você está fazendo aquele local ter função, ter uso, simplesmente por conta dessa explicaçãozinha que vocês entenderam agora da questão da tensão. Se está apertado, ele quer relaxar. Se está esticado, ele quer relaxar. O corpo quer ficar acomodado. Se está apertado, ele quer soltar. Se está esticado demais, ele quer voltar. Isso é o motivador. Isso que coordena e faz com que todo o nosso corpo se redistribua e faça o que precisa ser feito. Tá? Espero que vocês tenham entendido esse princípio básico, porque esse é, na verdade, nada mais do que toda essa jornada que nós temos para engordar e para perder peso, para melhorar umas dores articulares e para piorar as dores articulares. Isso acontece assim, de uma forma, obviamente, metafórica, didática, explicativa, mais fácil, né, de ser entendida. Como que eu faço para criar massa óssea? Pergunta da Isolda. Forçando o seu osso. Se você tem muito osso e não está utilizando ele, está apertado. E o corpo quer ficar mais sossegado, quer dar menos tensão. Ele começa a gastar o osso. Agora, se você começar a dar impacto e começar a forçar esse osso, vai começando a ficar apertado, ele vai querer relaxar. Para ele relaxar, ele vai ter que chamar mais células. E ele começa a produzir mais células ósseas. Dessa forma, a gente aumenta a nossa massa óssea. Como que nós fazemos ele produzir, então? Atividades de impacto. Obviamente, não é atividade para você cair, quebrar o fêmur e se piorar tudo. Não. São atividades controladas. Então, tem algumas que são as principais. Uma que é muito boa, desde que se não tenha problemas muito graves que contraindiquem, né? Como, às vezes, uma alteração grave no menisco, uma hérnia de disco, né? Também piora isso, é o jump. Pular. Pular corda ajuda muito, porque você vai tendo impactos. E o osso, toda vez que ele bate ali no chão, ele tem que ficar resistente. Se ele está ficando fraco, ele começa a ir vendo que ele está começando a ficar instável, querendo quebrar. Toda vez que ele cai no chão, ele dá aquela gelada, assim, opa, quais que foi, né? E se ficar nisso, o organismo entende que ele precisa dar mais segurança para esse osso. Como que ele faz isso? Criando mais osso, para ele ficar mais seguro. Agora, se você só fica na cama para o sofá, do sofá para a cadeira da cozinha, da cadeira da cozinha para o banquinho da porta de casa na rua, que impacto que está tendo? Nenhum. Então esse ossinho não vai ter essa gelada de quase quebrar praticamente nunca. E aí, como não vai ter esse momento, não precisa produzir osso. E a massa óssea continua baixa e vai. Às vezes você começa com o uso de um bifosfonado, né, que são as medicações que estimulam a produção óssea, aumenta a produção de cálcio, dá uma ajudadinha. Mas se você realmente quiser turbinar, forçar com que isso realmente aconteça, você precisa pôr impacto. Esse impacto, como eu falei, pode ser sim um jump, pular corda, mas não precisa ser só isso. Pode ser uma corridinha. Então você começa a dar uma corrida. Não só caminhada, mas uma corridinha. Ah, não consigo, problema aqui, problema ali. Pode ir para caminhada, não tem problema. Agora, bicicleta não adianta, transporte nesse caso não adianta. São exercícios aeróbicos que vão aumentar o batimento cardíaco, vão ter outras funções. Mas para quem tem problemas de osteoporose e osteopenia que precisam aumentar a massa óssea, aí esses exercícios não vão funcionar, porque eles não dão impacto. Você precisa de impactos para criar massa óssea. Né? Uma outra questão é quando você está muito magrinho. Quando é uma pessoa muito magra, a chance de ter osteoporose é muito maior. Por quê? Por causa que não tem tanto peso nos ossos. Então o organismo não precisa pôr tanta resistência. Então é uma vantagem que tem, no caso das pessoas mais obesas, é que a chance delas terem osteoporose é um pouquinho menor.
pouquinho, né? Quem tem osteoporose tem uma chance muito maior de estar mais magro, né? São as pessoas mais susceptíveis a isso. Como eu falei, por conta do peso. Certo? Então essa é uma forma da gente conseguir realmente criar massas ósseas. Certo? Espero que tenha resolvido e te esclarecido aí, Isolda. Boa noite aí pro pessoal que tá entrando agora. Aparecida, Lucélia, Cleidinei. Que bom que você gosta das explicações, Cleidinei. Bem-vindo aí à página, aí presente desde muitos meses atrás. Né? Fico muito contente aí por vocês estarem aí sempre acompanhando aqui conosco. Tá? Se alguém tiver alguma duvidazinha sobre este tema, terei o maior prazer de responder a todos vocês. Tá bom? Coloque aqui. Não esqueçam, se tudo isso foi interessante, foi útil e vocês gostaram, não deixe de deixar aí o joinha, o coraçãozinho, o curtir, o gostei, tá? De enviar esse vídeo para outras pessoas principalmente e curtir, começar a me seguir, para nunca perder nenhum tipo de informação dessas que eu estou passando, da maior quantidade de temas diversos possíveis, que eu, a princípio, estou aí toda semana para a gente ir aprendendo e falando um pouco mais, tá bom? Espero que vocês estejam entendendo. A gente está aí ali agora indo para 40 e poucos minutos. Vou ver se alguém tem mais alguma outra perguntinha, senão a gente começa a finalizar essa live de hoje. Ela parece que acabou um pouquinho mais rápida, mas tem muita informação. Se vocês pararem para poder rever, vocês vão quanto de coisa que realmente tem de informação útil, prática, dicas aqui em tudo hoje. Né? Caminhada aumenta a massa óssea? Sim, Noêmia. Ajuda a aumentar a massa óssea, sim. Só que é menos do que uma corrida, que é menos ainda do que um pular corda, que é menos ainda do que um jump, né? Então tem essa ordem. Quanto mais impacto, maior a massa óssea criada, tá bom? Tenho um desgaste no quadril, pular corda faz bem? Já faço academia. Isaura, depende muito do grau que tá esse desgaste. Se você já está na academia e está forçando e trabalhando essa musculatura, não vai fazer mal você fazer um teste, né? Faça ali um teste, pula ali um minutinho, vê qual é o resultado disso, se você vai sofrer. Porque se o seu corpo ainda não está preparado, ele não corrigiu essa questão das cartilagens, né? Já começou a produzir uma quantidade de cartilagem maior, então, nesse caso, não vai... Às vezes não pode fazer muito bem. Agora, se você já fortaleceu de uma forma bem interessante a musculatura do quadril, do bumbum principalmente, aí nessa situação você pode pular corda sem problemas, que você vai ver que inclusive vai melhorar a construção de massa óssea e vai fortalecer principalmente panturrilha, que é uma musculatura que trabalha muito e protege o joelho. Panturrilha ajuda muito o joelho, né, para poder diminuir dores. Faça para nós um modo bom de se alimentar para poder perder peso. Zezé, segue aquele mapinha básico. Metade do prato, saladas. Qualquer tipo de folhas, pelo menos umas 3 cores. Tá? 3 cores nessa metade do prato. Na outra metade do prato você divide ao meio. Vai colocar de um lado carboidratos, então integrais, arroz, macarrão, batata. Pôs pão, não vai pôr arroz. Pôs batata, não põe arroz. Pôs macarrão, não põe arroz nem batata. Entendeu? É uma massa. E de preferência integral. Porque dessa forma, como eu falei, ela vai gerar uma energia mais lenta. E com isso não sobrecarrega tanto. Então é isso. E a outra metade você vai colocar proteínas. Se você começa a colocar proteínas, tanto animais quanto vegetais, e aí dessa forma você vai dosando. Não extrapole, não queira aumentar mais um lado do que do outro. A principal forma de se alimentar e perder peso é cuidar da balança. É cuidar a balança com o que você come e o que você gasta. Se você começa a se alimentar sempre dessa forma, com a grande quantidade de fibras e proteínas, como eu falei para vocês, e no gasto está fazendo atividades físicas de consumo, fechou. Não precisa ter receitas milagrosas, não precisa querer fazer a dieta da lua, dieta como é que é o nome do outro lá? Low carb, né? Baixa quantidade de carboidratos. Não precisa inventar. É um pouquinho ali de carboidratos, uma quantidade de proteína maior e muita salada. Se você fizer isso com qualquer alimento, com qualquer
Condição financeira, você consegue fazer isso e vai conseguir sim perder peso. Porque é a balança. Mas não se esqueça, você precisa da atividade física. Você precisa consumir, você precisa gastar. Doutor, por que o joelho estala? Estalos nada mais é do que uma movimentação de ar que tem ali no local. Quando eu faço esses tipos de coisa, nada mais é porque tinha um pouquinho de ar ali no local. Na hora que eu fiz uma movimentação na articulação, esse arzinho ali saiu do lugar. Às vezes é porque um ossinho está meio fora do lugar, principalmente quando a gente está falando de pescoço, que tem vários ossos, a chance deles estarem meio fora do lugar é grande. Às vezes por postura e tudo mais. E aí nessas situações, na hora que você começa a girar ou alongar o pescoço, ele começa a estalar. Nada mais é do que tinha uns ossinhos meio fora do lugar e saíram. O que não pode é crepitar. Crepitar é parecer que tem um cabelinho roçando um no outro ali dentro. Toda vez que você movimenta. Estalos, você vai fazendo, uma hora vai parar. Porque saiu todas essas bolinhas de ar que tinham ali presas naquela articulação e aí não vai fazer mais bolinhas. Igual, quando você faz isso no dedo, depois você pode ver, não vai estalar mais. Agora, se o joelho você está fazendo, não é estalo, mas ele está fazendo, você põe a mão em cima dele, você sente o toda vez, aí ele está crepitando. Isso significa que tem um desgaste bem acentuado na cartilagem. E na hora que ela desliza uma na outra, ela faz e isso acontece todas as vezes, ele não acaba. Então, quando isso nunca acaba, significa que tem um desgaste. Aí não é estalos, né? Não é estalar, é crepitação. E aí significa que tem um desgaste maior. Tem que realmente passar por uma consulta, ver qual é o grau dessas crepitações, desse desgaste, e assim a gente ir atrás de formas para tentar corrigir e melhorar isso. Agora, se é um estalo que estalou, depois não estalou mais, nada mais era do que essas bolinhas que estavam nas nossas articulações. Tá bom? Qual a duração das caminhadas, Lucélia? Inicialmente são 40 minutos contínuos, tá? Necessário, nesse primeiro momento. Tanto para caminhada, quanto para corridinha. A ideia é fazer pelo menos 40 minutos contínuos sem pausa, num ritmo mais alto. Se é uma caminhadinha andando, só para poder ficar batendo papo, fofocar e tudo mais, pode estender ali para 1h30, para poder ter um pouquinho mais de esforço. Tá? Agora, se é uma caminhadinha, num trotezinho, saindo do chão realmente para dar mais atrito, mais impacto, maior construção de massa óssea, 40 minutos contínuos. Não tô querendo que todo mundo vá correndo. Não, é daquele trotezinho de dar um pulinho de sair no chão, para poder dessa forma você ter mais impacto e cansar um pouco, porque na hora que você sai do chão, você gasta mais energia do que se você estiver só andando, né? Mas então, a princípio, 40 minutos iniciais, evolui para 1h, evolui para 1h20. Né? Essa é uma gradação importante de ser feita para ganhar com maior condicionamento. Fazer hidroginástica ajuda? Júlia, muito bom a hidroginástica para quem tem problemas em articulações, artroses em joelho, quadril, coluna lombar, porque ela diminui o atrito. Mas para quem quer ganhar e construir massa óssea, não. Porque dentro da água fica tudo mais tranquilo, mais leve, né? A gravidade diminui. Por mais que tenha mais arrasto, né? E você cansa para poder arrastar, tem menos atrito. Porque quando você vai entrando dentro da água, você não entra de uma vez, você vai entrando mais suave. Movimentar dentro gasta muita energia, mas diminui a gravidade. Então, para a construção de massa óssea, hidroginástica não é bom. Agora, para exercitar, construir cartilagem, construir musculatura, fantástico. É exatamente por isso que geralmente pessoas acamadas começam a se exercitar na água, que tem menos gravidade. Como tem menos gravidade, fica mais leve, mas constrói mais massa muscular porque tem mais atrito, tá bom? Entenderam? Que bem. Eu estou com a musculatura fraca. Maria Champi. Nesse caso, você precisa começar a ir fortalecendo. Primeira forma de ver é aonde essa musculatura está fraca. Como eu falei, é na coxa, sarcopenia, começando a desequilibrar,
começou a cair, teve queda, pelo menos 1, 2 quedas nos últimos 6 meses, liga a luzinha, né? Alerta, síndrome do idoso caidor, independente da sua idade. Ah, tô com 61 anos, tá caindo. Então significa que a musculatura sim está fraca. Então a gente tem que fortalecer. Primeira coisa que a gente faz para isso é o clássico exercício de sentar e levantar. Para a mulher, 8 vezes de manhã e antes de dormir. Para o homem, 10 vezes de manhã e antes de dormir. Senta e levanta. Senta no sofá. Se você não consegue sozinho, alguém segura na sua mão para poder te dar apoio. Você levanta e volta. Levanta e volta. Na hora de voltar, não volta se soltando. Não, volta segurando com a musculatura para você ir criando fortalecimento. Você não... O ideal é que seja algo que você não dobre muito o joelho. Você cria uma dobra de 90 graus. Então pode ser uma cadeira bem ajustada. Você senta e levanta. Às vezes sem apoio, né? Sem ficar segurando em algo. Porque senão você força a musculatura. Você está querendo forçar a musculatura da coxa. Então esse é o clássico. Vai fazendo esse exercício. Opa, tá tranquilo. Tô fazendo minhas 8 vezes, mulher. Tranquilo? Beleza, sobe para 10, sobe para 12, sobe para 15, sobe para 20, sobe para 30, sobe para 50. O céu é o limite. O que importa é exercite-se. Faça. Porque é dessa forma que você vai estimular o seu corpo. Depois desse, assiste o meu videozinhos lá. Como manter o idoso ativo? Exercícios que eu repostei recentemente aqui no Facebook, né? Que era um vídeo extremamente importante, quase um dos mais assistidos aqui da página. Volta para ele, lá tem uma sequência perfeita de tudo que você precisa fazer de exercícios. Já foi? Já está fazendo aquilo e já está ótimo? Vai para o meu vídeo de alongamentos, que é o segundo mais importante aqui da página. Alongamentos e como diminuir as suas dores corporais. Esse é o nome dele, que é um fotozinho de uns coqueirinhos ali no fundo. Então, vai fazendo essa gradação, tá? Não acomode, não ache. Não, doutor, já tô fazendo o sentar e levantar 10 vezes todo dia, tá tranquilo. Tá, e aí? Você tá indo pro próximo passo? Já tentou fazer 12? Já tentou fazer 15? Já tentou fazer 20? Já tentou ir pros outros exercícios? Não, eu tô fazendo só o que o senhor tá mandando. E o senhor mandou só fazer o sentar e levantar. Não se acomode, não tente se enganar. Que é aquilo, tanto faz, vocês estão me enganando ou não vai mudar para mim. Vocês não podem querer se enganar, tá? Porque as consequências são de vocês. A gente tem que ser super sensato, pé no chão e realista, né? Deixa eu ver mais alguma coisa aqui. Que bom que gostaram. Seria bom tomar cálcio? Lucélia, se tiver com a quantidade de cálcio baixa e se estiver com osteopenia e osteoporose, é útil sim, desde que se tenha um aumento de atividades de impacto para usar esse cálcio. Senão ele vai sair no xixi. Porque se você comer a mais do que precisa, o corpo vai jogar fora. Ele não vai estocar. É isso. Pessoal, as principais perguntinhas sobre esse tema foram essas. Se deixei passar alguma aí, me desculpem, tá? A gente já tá aí com 53 minutinhos de live. Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado de todo esse conteúdo, tá? Não deixa de espalhar, compartilhar, começar a me seguir. Tem gente, eu tava vendo as estatísticas, tem muita gente que assiste o vídeo, às vezes até mesmo inteiro, e não segue a página. Como assim, né? Então, me deixa... e antes de terminar, deixem aí sugestões de temas. Já fiz diversas lives aqui com sugestões de temas que vocês mandaram. Então, deixe a sua sugestão de tema aqui que terei o maior prazer de incluí-la no nosso calendário. Tá bom? É isso. Muito obrigado a todos. Aguardem novidades em breve, principalmente no dia 1º de outubro. Quem não sabe, dia 1º de outubro é o Dia Internacional do Idoso. Ano passado nós tivemos o nosso primeiro evento aqui na página. Está em organização, mas aguardem o Dia Mundial do Idoso, que a página do Doutor Idoso tem que fazer alguma coisa a respeito disso. Não é? Espero que tenham gostado. Aguardo aqui os temas e sugestões de vocês. Enquanto isso, vamos beber a nossa aguinha. Certo, se não tem sugestões por agora, eu que agradeço. Qualquer coisa pode deixar que eu tô de olho nos comentários, tá bom? Um grande abraço para todo mundo, um grande abraço do Doutor Idoso e tchau, tchau. Até a nossa próxima live.